discípulos, nem o apóstolo Paulo, muito menos Jesus. Se fosse por fidelidade, espiritualidade e serviço, o apóstolo Paulo seria o homem mais abençoado depois de Cristo. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós estamos ainda nesse mundo corrompido pelo pecado. Nós estamos ainda numa carne estragada pelo pecado. Porque a redenção final mesmo é só quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Enquanto isso, nós estamos nessa carne fraca e estamos nesse mundo corrupto, aonde existe muitos males que nos afligem, que nos assolam. Então, meus irmãos, baseado nesse contexto, nessa realidade de que muitos têm pregado, muitos têm falado que é só bênção, só vitória, e não têm falado toda a verdade para as pessoas, é que a igreja hoje está fraca, não aguenta um tapa. Os cristãos no passado eram ameaçados de ser presos, queimados, crucificados, e não negavam a Jesus. Hoje a pessoa fica toda murcha ou se desvia, sai da igreja porque alguém não olhou, não deu bom dia para ele. Olha a diferença de força. Os crentes do passado podia queimar, podia serrar, podia despedaçar, não negava a Jesus. Hoje, só por causa que não deu um bom dia, não olhou, já abandona Jesus, abandona a igreja. Só a força, a espiritualidade, porque mensagem fraca produz igreja fraca. Comida fraca produz uma igreja fraca, crentes fracos, que buscam a Disneylândia, que buscam uma vida fantástica, que não existe, uma vida ilusória, não existe. Mas vamos para a realidade da Bíblia Sagrada, o que é viver o Evangelho. Nós somos cristãos, somos salvos por Jesus, e como é esta nova vida que Ele nos dá? O que é agora viver seguindo a Cristo? Será que nós estamos isentos de enfermidades, de doenças? Muitas pessoas têm caído do cavalo, muitas pessoas têm quebrado a cara, muitas pessoas têm decepcionado. Naquele grande dia, as almas que estiverem lá no inferno, no dia do juízo final, vão comparecer todos. E eu imagino as pessoas olhando para os pregadores, para os pastores: vocês não falaram a verdade, vocês não nos mostraram a realidade. Por quê? Aí os pastores: é porque eu queria pegar leve, sabe? Eu não queria te assustar, né? Eu queria falar coisas positivas, porque eu sei que agrada mais. E as pessoas vão dizer: não, você omitiu a verdade. Era melhor você ter falado a verdade, ter doído naquela hora, do que eu agora estar eternamente no inferno. Então veja, meus irmãos, a responsabilidade que não só o pregador, o pastor, mas que cada crente tem de pregar e expor a verdade, a realidade da fé do Evangelho. Muitos crentes é que nem um pai e uma mãe quando está com o seu nenenzinho no colo, ou está com a sua criancinha, né? O pai e a mãe estão lá com a criancinha, aí tem aquele jeitinho engraçadinho de falar, faz aquele biquinho para falar com a criança, fala com aquela vozinha com a criança, aquelas palavrinhas bonitinhas com a criança. E muitos cristãos e pregadores principalmente se comunicam com as pessoas desse jeito. Eles mudam a voz, mudam as suas faces, o seu rosto, o tom de voz, tudo para falar bem mansinho, docinho com as criancinhas, porque não podem assustá-las, porque não podem expor a realidade. Não! O que é viver o Evangelho? Então nós vamos dar algumas características da vida cristã. Algumas características da vida cristã. E nós vamos ver o que é viver o Evangelho. O que é ter a nova vida?
o que é seguir a Cristo, o que é ser um servo de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Diz assim: todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Todos aqueles que querem viver com Cristo, se unir com Cristo, ser salvo por Ele, perdoado. Todos aqueles que querem ir para o céu, querem ser cristão, prepare o lombo. Todos aqueles que querem viver piamente, que querem se unir com Cristo no Evangelho, no caminho para o céu, o que vai acontecer? Como será? Serão perseguidos. Você que é cristão, ou você que pretende se converter, está buscando a salvação, aí está a verdade: nós seremos perseguidos. É claro que você não sendo crente, você é perseguido por Satanás, e você sendo crente, você também é perseguido por Satanás. Não tem como escapar, não tem neutralidade. Se você é um ímpio, ele quer roubar, matar, destruir. Se você é crente, ele quer fazer a mesma coisa, não importa. Para Satanás não há diferença, agora para nós sim. Porque o ímpio não tem Deus na vida para salvá-lo. O cristão tem Jesus para salvá-lo, para livrá-lo. Todos nós, meus irmãos, seremos perseguidos. De alguma forma, de alguma maneira. No trabalho, na escola, na família, na parentela, nos amigos, na igreja, que nem o apóstolo Paulo. Ele foi, meus irmãos, traído, perseguido. Eram muitas conspirações e complôs contra o apóstolo Paulo, dos judeus, seus patrícios, da sua raça, da sua nação. Falsos irmãos que queriam fazer pegadinhas, que queriam armar laços e cavar a cova dele. Ele foi perseguido, de cidade em cidade. O diabo se levantava, a pessoa se levantava. Coisas estranhas, esquisitas acontecia para atingi-lo, para pará-lo. Não, meus irmãos, não estranhe, não se escandalize. Não pense que isso é coincidência, é o destino. Saiba que o levante, a perseguição contra você, não é por causa de você, mas do nome de Jesus que você carrega, da fé em Jesus que você tem. E na verdade, todo o mal que se levanta contra a sua vida, não é porque o mal quer o seu carro, a sua esposa, seus filhos, o seu pai, quer a sua saúde, não é que o mal quer essas coisas em si mesmo, mas ele ataca essas coisas com a finalidade de arrancar aquilo que é mais precioso, aquilo que vale mais do que tudo, que é a sua fé em Jesus. Aquilo que Satanás fez com Jó, arrancou tudo com a finalidade de arrancar a sua fé. Ele arrancou tudo, conseguiu, mas não tirou Jesus da vida de Jó. Então viver o Evangelho é sinônimo de ser testado, provado. Estamos no deserto, sendo aperfeiçoados. Então as características da vida cristã é perseguição, não riquezas, perseguição. Então os interesseiros já não vai querer ser mais cristão. Só quem ama Jesus de verdade. Filipenses capítulo 1 e versículo 29. Pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele.
Outra característica da vida cristã é que nós cremos em Cristo e sofremos por Cristo.